Nascido em 9 de outubro de 1940, em Liverpool, John Lennon foi um compositor, cantor e ativista da paz, britânico, que fundou uma das maiores bandas de rock da década de 60. Seu pai Alfred era um comerciante marinheiro que estava sempre ausente, então a maior parte do tempo em sua infância, Lennon passava com sua mãe Julia, mas isso não durou por muito tempo, pois devido à relação conturbada que os pais de Lennon tinham, a sua guarda foi dada à sua tia, Mimi. A partir daí, Lennon passou a morar em Mandidips, em Woolton, com Mimi e seu marido George Toogood Smith. Apesar de morar com a tia, John Lennon continuou a manter contato com a sua mãe, já com o seu pai. Ele não manteve contato por quase 20 anos. A sua mãe tocava frequentemente para ele discos do Elvis Presley quando o visitava. Nessa época, ele tinha apenas 11 anos de idade. No ano de 1956, Lennon ganhou a sua primeira guitarra, presente de sua mãe. No ano de 1955, o seu tio George morreu aos 56 anos em decorrência de uma hemorragia hepática. A sua tia Mimi nunca o apoiou no mundo da música e dizia a ele frases como: "Nada contra o violão, John, mas você nunca vai ganhar nada com isso." A sua mãe, por outro lado, sempre o incentivou com a música. Apesar de não ter morado com sua mãe, John Lennon e ela tinham uma boa relação. Relação essa que foi interrompida no dia 15 de julho de 1958, após sua mãe ser atropelada por um carro e vir a óbito. Um outro fato interessante da vida de John Lennon é que seu nome foi dado em homenagem ao seu avô paterno, John Jack Lennon, e ao primeiro-ministro Winston Churchill. Quando tinha 15 anos, Lennon começou a tocar com alguns amigos da escola e formaram um grupo chamado de Quarrymen. No dia 15 de 1956, Lennon conhece Paul McCartney, que passa a fazer parte do grupo. No ano de 1958, McCartney indicou um amigo chamado George Harrison para ser o guitarrista do grupo, mas Lennon achava Harrison então com 14 anos, muito jovem, mas depois de ouvi-lo tocar guitarra, Lennon aprovou sua entrada no grupo. Mais tarde, Stuart Sutcliffe, amigo de Lennon, entrou no grupo como baixista. Durante esse meio tempo, os Quarrymen mudaram o nome da banda algumas vezes. Então, em 1960, Lennon, McCartney, Harrison e Sutcliffe se tornaram os Beatles, uma banda que ficaria para a história. Em agosto de 1960, os Beatles foram contratados para uma turnê que duraria 48 noites em Hamburgo, na Alemanha Ocidental. Então eles precisavam de um baterista, convidando assim Pete Best para se juntar à banda. Após a sua primeira turnê, a banda fez mais duas, uma em abril de 1961 e uma outra em abril de 1962. Um tempo depois, Pete Best foi substituído pelo baterista Ringo Starr. O primeiro single a ser lançado pela banda britânica foi Love Me Do, que estreou em outubro de 1962, alcançando a posição 17 nas paradas britânicas. No ano de 1963, eles gravaram seu álbum de estreia Please Please Me. Durante uma entrevista em 1987, McCartney falou que os outros integrantes da banda idolatravam Lennon. Ele era como o nosso próprio pequeno Elvis. Todos nós olhávamos para John. Ele era o mais velho e líder, era o mais esperto e inteligente. No ano de 1963, os Beatles alcançaram sucesso no Reino Unido. O seu avanço para o estrelato internacional foi a histórica apresentação da banda no The Ed Sullivan Show, em fevereiro de 1964. Durante uma entrevista em março de 1966, Lennon teve uma fala que causou grande polêmica nos Estados Unidos. Lennon disse: "O cristianismo irá acabar, vai encolher e sumir. Eu não preciso discutir sobre isso. Estou certo e serei provado certo. Somos mais populares que Jesus agora. Eu não sei qual acabará antes, o rock and roll ou o cristianismo." Após essa fala, a banda teve discos queimados e Lennon sofreu até mesmo ameaças. Isso foi um combo para os Beatles parar as turnês. Lennon fazia o uso contínuo de LSD, o que quase causou sua morte em 1967. Durante os anos, os Beatles lançaram vários álbuns e Lennon chegou a fazer alguns filmes.
Em 20 de março de 1969, Lennon se casou com uma artista japonesa chamada Yoko Ono. Eles lançaram 14 litografias chamadas Bag One, contando cenas da sua lua de mel. 8 foram consideradas indecentes e a maioria foi confiscada e banida. Lennon e sua esposa chegaram a gravar 3 álbuns. Em setembro de 1969, Lennon deixou os Beatles. Ele concordou em não informar a mídia sobre sua saída, enquanto o grupo renegociava seu contrato de gravação. McCartney anunciou sua própria saída ao lançar seu primeiro álbum, solo. Isso deixou Lennon indignado. Ele disse: "Eu comecei a banda, eu terminei ela, é simples assim." Durante uma entrevista em 1970, Lennon revelou sua amargura em relação a McCartney, abre aspas, "Eu fui um tolo em não fazer o que McCartney fez, que foi usar o fim do grupo para promover um disco." Durante os anos seguintes, Lennon lançou mais álbuns com sua esposa. Lennon e Yoko tiveram um filho chamado Sean. Em 1977, ele anunciou formalmente sua pausa na música dizendo: "Basicamente decidimos, sem qualquer grande decisão, estar com nosso bebê tanto quanto pudermos, até sentirmos que podemos tirar uma folga para nos permitir criar coisas fora da família." Após longos 5 anos de hiato, Lennon retornou e lançou seu single Just Like Starting Over. Depois disso, ele lançou mais músicas. Lennon teve sua vida interrompida no dia 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos, quando foi brutalmente assassinado por um fã que disparou 4 vezes nas costas dele. O crime ocorreu às 10h40 da noite. Por volta das 5 horas da tarde daquele mesmo dia, o assassino teria pedido um autógrafo a Lennon. Lennon e Yoko iriam jantar fora depois de um dia de trabalho, mas antes de sair, Lennon quis dar um beijo de boa noite em seu filho de 5 anos. Aquela foi a última vez que ele pôde dar um beijo em seu filho. Eu confesso que enquanto eu escrevia esse roteiro, eu me emocionei. E assim, chegamos ao final desta jornada. Uma história que nos levou de volta aos anos 60. Beatles, a banda britânica que ficou para a história. Um erro é apenas um engano. Ele se torna um erro quando você falha em corrigi-lo. John Lennon.